Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no programa Minha Saúde para a gente falar sobre temas importantes de medicina, de saúde, de qualidade de vida, temas que a gente fala, que você ouve por aí e a gente não tem a informação correta muitas vezes. Hoje no nosso programa a gente vai falar sobre diabetes. Diabetes, que é uma doença mundialmente famosa, e trouxemos aqui o Dr. Dino Giordano. O Dino Giordano, ele é médico, né? Especializou-se no tratamento do diabetes, ele fez a especialização dele em endocrinologia para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Então, muito obrigado pela participação, Dino. E eu queria começar o programa hoje perguntando para você, para a gente falar para os nossos telespectadores, uma pergunta básica, para a gente começar o nosso assunto. O que é diabetes? Pois não, Luiz, boa noite aos nossos ouvintes, a você também, nosso encontro novamente, né, Luiz? Isso, tamo aí. Então, o diabetes mellitus, veja bem, diabetes mellitus, né? Todo mundo fala diabetes, mas é diabetes mellitus, porque existem outros tipos de diabetes também, diabetes insípidos, mas cabe aqui hoje o diabetes mellitus, né? Então, a glândula chamada pâncreas, ela quando está deficiente, apresenta-se desta forma e o indivíduo fica diabético. Mas não é só assim a deficiência dela, também o corpo do diabético promove uma resistência à ação dessa insulina. Então é uma doença onde há uma deficiência da produção de insulina e o aumento da resistência da ação dessa insulina. E vejam bem, existem 400 milhões de pessoas no mundo portadores de diabetes. E no Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes já observou que 12 milhões estão diabéticos. E destes, um quarto, provavelmente, Luiz, desconhecem que tem diabetes. Isso é importante, então a gente está aqui num programa de hoje falando sobre diabetes para você em casa, para a gente saber quais são os sinais e sintomas, o que é a doença, que é uma produção errônea, uma produção errada, que o pâncreas tem da insulina e causa todos esses transtornos, né? Ô Dino, fala pra gente então um pouquinho mais sobre os sinais e sintomas de quem tem diabetes, quem está desenvolvendo essa doença, para o pessoal lá em casa ficar sabendo o que está acontecendo com ele e quem tiver algum desses sintomas, procurar ajuda médica, ver o que dá para ser feito, para a gente manter a qualidade de vida, para a gente fazer o tratamento precoce das doenças, que é o que o nosso programa propõe para os nossos telespectadores. Fala aí, Dino. Pois não, Luiz, eu vou exemplificar como é que acontece a coisa realmente. Eu vou falar mais de um tipo de diabetes que é mais comum, que é o diabetes tipo 2. É aquele indivíduo gordinho, de vida sedentária, come muito, certo? E o que acontece com ele? Sempre tem uma predisposição familiar, quase sempre. Então, esse indivíduo, ele começa a se queixar que está perdendo peso. Ele já é gordinho, vai perdendo peso, vai perdendo peso. O que é que está acontecendo comigo? De repente ele fala também que está urinando um pouco mais do que o normal, bebendo um pouco mais água do normal. Não há sem dúvida nenhuma o diagnóstico que nós chamamos, os médicos chamam de diagnóstico clínico, ou seja, você está diabético. E o exame que prova isso é muito simples, basta efetuar uma glicemia, chamada glicemia de jejum, que é realizada com 12 horas de jejum, portanto, e um número aí está acima de 126 miligramas por decilitro, você está iniciando um diabetes. Se bem que tem números muito maiores e aí é o diabetes que vai ser tratado também, mas no início é 126, Esse número é o número da glicemia em jejum que a pessoa vai fazer, né? Então isso. A quantidade de açúcar no sangue que essa pessoa tem, que é aquela falta da insulina que transporta esse açúcar para dentro da célula, não é? Então é isso daí que é esse déficit que o corpo humano tem e a gente vai desenvolvendo o diabetes. O diabetes mellitus, ele é mellitus porque é melado, né? Antigamente, no início da história, né? Não tem os gregos falavam o que é diabetes. Diabetes é um sifão. Mellitus o que é? É mel. Então você imagina o que é um sangue correndo no sifão, que é um mel doce, ou é uma urina correndo nesse sifão com mel. E daí nasceu o diabetes mellitus, que veio lá do grego. Muito bom saber. O telespectador ficar ciente disso daí. O outro é o insípido que você falou, o diabetes tipo 1, que a pessoa nasce com essa deficiência, né, e vai desenvolvendo
O que pode falar um pouquinho? O diabetes insípido é outro tipo de diabetes, que é hipofisário e açúcar renal. O diabetes tipo 1, que nós chamamos, é um diabetes totalmente diferente. É um diabetes que ocorre na criança, no adolescente ou no adulto jovem e se caracteriza com uma deficiência total da produção de insulina. E o tratamento, eu já aviso aqui, é insulina, não tem outro. Enquanto que o diabetes tipo 2, já me adianto, né, Luiz? Isso, vamos que falar. o diabetes tipo 2 não se usa insulina, não, isso é feito com comprimidos, tá? Além da mudança do estilo de vida, aquela perda de peso, lembra daquele indivíduo gordinho? Ele tem que perder todo aquele peso, fazer muito exercício e vai usar muito pouco remédio se ele realizar essa conduta que o médico pede, através do auxílio de uma grande nutricionista, que o tratamento não é simplesmente tomar remédio, e sim a mudança do estilo de vida. Muito importante, então, para a gente aqui, todos nós, e principalmente você, telespectador, ficar sabendo disso, né? Que a qualidade de vida vem dos seus hábitos alimentares, você praticar alguma atividade física. A gente sempre teve um programa que a gente relembrou também dos gregos, que fala, você é aquilo que você come, não é? Então você aprender a comer melhor, aprender a comer bem, não é? Fazer atividade física, para a gente ter essa qualidade de vida. Tem alguma dica que a gente pode dar para o telespectador de atividade física, caminhada antes do almoço ou depois, e falar alguma coisa sobre comidas assim, importante agora? Tem alguma coisa que pode falar? Sem dúvida nenhuma. O princípio básico, o que é? Você tem que queimar calorias, você tem que se exercitar. Pode fazer de qualquer forma que você realize um aumento do movimento físico. À medida que o movimento físico você queima mais caloria, você vai perder essas calorias, mas também a ingestão calórica. Então aí uma boa nutricionista, ela vai fazer um balanço da entrada de alimentos e a queima. Então aumenta o exercício e entra menos alimento. No caso do diabetes mellitus, o caso anterior eu estava falando mais para a obesidade. Isso. Mas quando nós falamos em diabetes mellitus, a qualidade dessa comida é uma baixa de carboidratos ou amido. Então o diabetes, ele não gosta muito do mel, lembra que eu falei do mel? Isso. Então cuidado com os amidos, carboidratos, arroz, feijão, pão, macarrão, frutas. Vamos falar um pouquinho mais disso, sobre comidas, sobre o que pode comer, o que não pode comer, se açúcar é um veneno ou não para o diabético, no próximo bloco. Aguarde um minutinho só. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso convidado, Dr. Dino Jordan, que veio aqui falar sobre diabetes, não é? Uma doença mundialmente preconizada pela Organização Mundial de Saúde, uma das epidemias que a gente tem hoje, e a gente está falando especificamente sobre o diabetes mellitus, né? Que é o diabetes que a pessoa não nasce com ela desenvolve com o tempo. Então a gente pode aprender mais coisas aqui. Já falamos sobre um pouquinho da alimentação, falamos um pouquinho de exercício, e a gente continua aqui com o Dr. Dino para a gente falar um pouquinho sobre as comidas, né? Porque a gente fala muito assim, o diabético não pode comer açúcar, não é? Então por que não pode comer açúcar? Qual que é a importância da alimentação? O que a gente pode falar mais sobre isso, Dr. Dino? Certo, Luiz. Eu sempre tenho dito que jamais alguém que se propõe a tratar diabetes
ele não tem uma nutricionista de alto nível em conjunto. Por quê? O grande medo da população é: fiquei diabético, meu Deus, eu não posso comer mais nada, eu não posso comer doce, é aquele sofrimento. E na verdade não é assim. Pode comer doce, mas veja bem, você tem que ver quanto do amido, quanto do carboidrato você vai comer naquela unidade alimentar, correto? Correto. Então a nutricionista ela explica muito bem isso. Então, de repente, um exemplo, você come um prato de macarrão com suco de laranja, com 5 laranjas, você está perdido. Agora, se você usa um prato de macarrão com água, com um copo de água, já muda totalmente, porque as frutas têm muita quantidade de açúcar. Ó, doutor, então eu não posso comer mais fruta. Não, você pode balancear isso. Então, falando em geral, não é proibido doce, não é proibido esta ou aquela comida, Luiz. E sim o balanço e o equilíbrio disso tudo. E normalmente não é o endocrinologista que fala, por isso que o bom endocrinologista ele tem junto com ele uma grande nutricionista. Eles não trabalham juntos, embora ele conheça muito sobre comida. Então, mas variedade essa dedicação é da nutricionista, que é uma consulta de 1 hora e meia, porque é difícil o indivíduo, eu fiquei diabético, acabou a minha vida, e não é bem assim. Na verdade, começou uma vida nova, uma vida mais saudável, na verdade, né? Vai aprender a uma alimentação mais saudável, vai começar a comer. É um exagero dos alimentos que causam esses problemas, né? Então, assim, comer mais salada, proteínas, carboidratos variados, isso é importante. O famoso prato colorido e não ter o exagero. Doutor Dino, assim, existe uma fala no Japão que é o seguinte: você nunca pode terminar o prato satisfeito. Você sempre tem que terminar o prato com um pouquinho de fome. Então essa é uma dica que a gente dá, não é? Pra gente não comer muito, porque quando se come exageradamente, você começa a desenvolver. A gula é o maior problema para o diabetes, não é? Outro assunto que eu gostaria de falar aqui no nosso programa tá bom, o diabetes causa esses sintomas, e uma pessoa que não procurou um serviço médico, ele está desenvolvendo o diabetes. O que o diabetes pode causar de malefício na vida dessa pessoa, que ela vai perceber depois com o tempo? A pessoa que não percebeu que tem, ou percebeu, mas não procurou o atendimento médico, o atendimento da saúde, o que ele pode ir desenvolvendo que atrapalha a vida dele, que a gente poderia falar aqui para os nossos telespectadores? Perfeitamente, Luiz. Uma pessoa, um indivíduo com 10 anos de diabetes descompensado, que não liga, ele até vive mais ou menos bem. É de uma maneira irreversível, ele vai ter todos os problemas, que é da sua área também, os problemas oculares. Isso. E a doença cardiovascular, que é o pior de tudo, a arteriosclerose, a doença arterial coronariana, lesando todas as coronárias, e aí vem o infarto, que é alto índice de infarto nos diabéticos, os derrames, os acidentes vasculares cerebrais, as dores neuríticas nos membros inferiores e a retina diabética, que você sabe muito bem. O pé diabético, que é famoso. A cegueira também. E o pé diabético, né? Porque aqueles nervos estão todos mortos, vamos dizer assim, a falta de sensibilidade, ele se corta, ele se machuca, e aí vem a necrose por uma deficiência vascular, arterial, enfim. Se esse indivíduo não tomar conta, ele é irreversível, vai terminar numa máquina de diálise, que todos sabem que é horrível. E eu gostaria de falar muito bem aos homens: cuidado, homens, vocês com diabetes descompensado, infelizmente, a disfunção erétil e a impotência sexual é irreversível no caso de um diabetes descompensado. Então, ficando diabético, senhores homens, tomem conta muito bem, porque senão você vai ficar um pouco triste. É importante a gente falar disso, né? Porque, você vê, é uma doença prevenível. A gente descobre isso daí, a pessoa percebe que está comendo de forma errada, está tendo esses sinais que o Dr. Dino já havia falado, e é possível a gente correr atrás. Procure o seu médico, faça o seu exame de rotina. Se tiver com alteração, lembre-se que a primeira coisa que tem que ser feita não é começar a tomar um remédio, não, é mudar as suas atividades. Muda o seu estilo de vida, melhora a sua alimentação, começa a fazer atividade física, porque daí a gente começa bem, não é? Quando a gente tem o tratamento, que a gente pode falar um pouquinho também do tratamento, a gente pode até falar no próximo bloco sobre o tratamento do diabético, para a gente ter essa qualidade de vida e a gente ter mais coisas para
melhorar a vida da pessoa, a alimentação e os tratamentos que temos hoje, modernos, para tratar o diabetes. Um minutinho só, já voltamos no próximo bloco. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Olá pessoal, estamos aqui, voltamos com o Dr. Dino para falar sobre o tratamento do diabetes. A gente quer saber se os novos medicamentos, como estão, o que tem de melhor do que os outros. Mas nesse bloco eu já vou embutir aqui na pergunta o nosso mitos e verdades. Dr. Dino, tratamento à base de chá é eficiente para diabetes? Então, Luiz, falando sobre o tratamento em geral, nós sabemos que, primeira coisa, aquele diabetes tipo 1 que eu citei deve ser usado somente insulina. Hoje, modernamente, existem muitos tipos de insulina, insulina ultra rápida, insulina plana, enfim, é insulina. O diabetes tipo 2 é aquele gordinho que eu citei, né? Esse é feito à base de comprimidos, né? Hoje existe um número enorme de tipos de elementos químicos diferentes, são bem caros, que resolve bastante aquela resistência da ação da insulina que eu citei. Você não precisa provocar a glândula pâncreas para produzir insulina, e sim remédios que ajudam a diminuir essa resistência à insulina, né? Além da mudança do estilo de vida, que já foi dito, que é 30% da melhora do diabetes é emagrecimento, mudança de estilo de vida, muito exercício, perda de peso, que é o principal. E da parte alimentar, aquilo que nós falamos, que precisa manter um nível de carboidratos, uma contagem de carboidratos perfeitas. Tem um diabético que eu queria citar, o tipo 3 também, que é o gestacional, que usa-se insulina. Modernamente já existem estudos que poderiam usar comprimidos, mas basicamente o gestacional se usa insulina também, né? Então, assim, nosso mitos e verdades, o chá, ele está fora do tratamento, ele entra mais para a parte alimentar. Lembra que o Dr. Dino falou? O cara come uma macarronada com um suco de laranja. Então, se trocar o suco de laranja por um chá sem açúcar, é melhor do que o suco de laranja. Então, talvez entre ali numa alimentação balanceada o tratamento com chás. Não que ele seja eficiente, melhor do que o comprimido. O comprimido sempre vai ser melhor no diabetes tipo mellitus, né? Perfeito, Luiz. Nunca larguem os comprimidos ou tratamento para usar um chá, né? Nos livros de medicina, os nossos estudos nunca citam o tratamento principal com chá. Pode usar o chá disso, daquilo, desde que não sejam chá tóxicos. Se você usar muito chá verde, cuidado, tem muita cafeína e isso estimula o aumento da glicemia. Existem chás tóxicos chineses, o marhuan que eles chamam, que é altamente tóxico, hepático, e isso na China tem provocado lesões hepáticas que piora o diabético, porque existe uma correlação hepática com o diabetes também. Então, dentro de mitos, né, cuidado, pessoal, não fique usando aí pata de vaca e pare de tomar comprimidos e outros elementos citados por aí, né? O nosso doutor Google aí fala muita coisa, cuidado. Então é bom a gente sempre ter um profissional da área falando sobre esse assunto, o que a ciência traz,
para você aí de casa, para a gente Perfeito, estar cada perfeito. vez mais ciente do que é importante, do que é verdade, do que é mito, não é? E assim a gente consegue ter essa qualidade de vida, não é? Consegue que os nossos pacientes melhorem, voltem a ter as atividades habituais e consigam viver a sua vida em plenitude, que isso é muito importante para todos nós. Lembrando sempre que o nosso maior objetivo é evitar as lesões, igual o Dr. Dino falou, problema da cegueira, da retinopatia diabética, do pé diabético, da disfunção erétil, tudo isso daí é evitável. Se a gente tem essa prevenção, se a gente tem um tratamento precoce, se tem essa alteração do estilo de vida para a gente ter todos esses benefícios, depende da gente, depende de você, depende de todos nós corrermos atrás desses diagnósticos, desses problemas de forma precoce para evitá-los, não é, Dr. Dino? Sem dúvida Então, nenhuma, eu acho Luiz. que agora, se você quiser falar alguma coisa para a gente finalizar o nosso programa de hoje, uma mensagem para os telespectadores ao assunto, para a gente debater as doenças e os problemas mundialmente famosos que a gente vai ver aqui para ter mais qualidade de vida e a prevenção precoce deles. Então, Dr. Dino, suas palavras finais, agradecendo a presença aqui no programa, para os nossos telespectadores sobre diabetes. Luiz, eu que agradeço a presença aqui, o seu convite, a todos os telespectadores que nos ouviram, né, que nos assistiram. E você já falou muito bem, eu iria falar isso. Vocês que percebem que têm aqueles sintomas de diabetes, procuram logo, não deixam para lá não, procuram um médico, procurem tratar, porque as sequelas são irreversíveis e vão em cima disso. Hoje, modernamente, nós temos muitos recursos, então procurem um médico, não deixam para lá, e é essa mensagem que eu devo. E digo o seguinte, é uma doença que não tem cura, porém, se você seguir corretamente, sem sofrimento, você vai viver 80, 100 anos tranquilamente. Muito obrigado pela presença, obrigado vocês de casa, programa Minha Saúde, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas, pela SWTV, canal 15 da NET. Então, aguardo vocês no próximo programa e muito obrigado. E daqui a pouco Já você deu, sabe a gente. resposta. Vamos lá. Fala 1, 2, 3 e eu começo. Pode ir. Olá pessoal, estamos aqui novamente. Vamos falar com o Dr. Dino aqui sobre mitos e verdades. Eu Não. disse do... Ah, tá. Tratamento. 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 Então tá bem. De novo, vamos lá, dá o sinal. 2, pra mim. 3, vai.